Olá a todos, este é o primeiro vídeo do módulo 3 do curso de História da Psicologia 1. Eu vou fazer para este módulo 3 diferentes vídeos, um para cada autor do qual o módulo trata. Esse primeiro autor é Pavlov. Como eu já expliquei na introdução ao curso, e eu vou reiterar aqui, este curso de História da Psicologia 1, ele é o primeiro de uma série de 5, mas, sobretudo, estes cursos não têm a função de falar tudo sobre um autor, de fazer um debate, de criar um debate crítico, que é super importante, mas não é o nosso caso, entre formas diferentes de interpretar o autor. O que eu quis fazer nesse curso é apresentar alguns pontos importantes de cada autor no caminho evolutivo da própria psicologia. Como cada ideia se relaciona com as próximas, ela introduz, ela permite que novas ideias sejam descobertas, apresentar as ideias principais de cada autor, pelo qual o autor é conhecido. Em terceiro lugar, muito importante, trazer essas ideias para a nossa vida cotidiana, para o nosso autoconhecimento, para as nossas relações e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Porque, como eu já disse, se a psicologia não for encarnada, não for vivenciada, não for um instrumento de transformação do nosso cotidiano para melhor, ela não serve para nada. Ok, então vamos lá. O nosso primeiro autor é Pavlov. Ivan Pavlov. Pavlov era um russo, nasceu em 1849 no Império Russo e morreu em 1936 na União Soviética. Então, Pavlov, eu gostaria de frisar algumas coisas. Demonstrou desde pequeno uma intensa curiosidade intelectual, o que ele chamava de instinto de pesquisa. Achei muito bonitinha essa expressão, porque se a gente pensar que temos um instinto da fome, um instinto da sobrevivência, um instinto da reprodução e temos também um instinto da pesquisa, nós temos uma visão completa da natureza humana, porque o ser humano não existiria, não teríamos chegado onde chegamos se não tivéssemos realmente um instinto da pesquisa, a curiosidade por saber. Sorte do Pavlov, ele cresceu no momento em que novas ideias estavam surgindo e foi influenciado por um pensador progressista chamado Pisarev, russo, e por um outro esse Pisarev era promotor de ideias de um pensamento independente. Sem pensamento independente não podemos promover o conhecimento. E ele foi influenciado também por um fisiologista russo chamado Sechenov. Então, Pavlov, que estava na sua carreira religiosa, mudou de caminho e foi para a ciência. Em 1870, ele entrou para a faculdade de Física e depois de Matemática e foi estudar Ciências Naturais. Então, primeira pausa aqui reflexiva. Observar o que motiva a sua curiosidade, do que você tem gana de saber. Todos esses autores, junto às apresentações das ideias, no curso temos pausas para colocar em prática o que acabamos de ler. E uma das perguntas, tem outras aqui, uma das perguntas é essa: o que lhe dá gana de saber? Pelo que você é movido? Se existe em você uma curiosidade intelectual. A grande descoberta pela qual Pavlov é conhecido no mundo inteiro e que foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia é o fenômeno do condicionamento clássico ou reflexo condicionado. Todo mundo deve ter ouvido falar isso, reflexo condicionado. O que é isso? Então, isso é uma coisa muito simples e muito corriqueira. Existe um estímulo e existe uma resposta, ok? Então, eu vou sumarizar aqui, tá? Para depois, quem quiser aprofundar,
e compreender melhor isso e compreender como isso se aplica na sua vida, como que a gente pode usar esse conceito, por favor, acessem o site institutossc.com e adquiram um curso que está num valor muito conveniente. O que acontece? Quando a gente... ele chegou à conclusão muito fácil, que todo mundo conhece, na época não era nada fácil, com cachorros, que os cachorros salivam diante da comida, beleza? O cachorro saliva diante da comida. Agora, e se a gente associar uma campainha antes da comida? Aos poucos o cachorro vai entender que aquela campainha, quando toca, está antecipando, né, a comida. Então ele já vai começar a salivar, porque ele cria uma expectativa. Aí a gente pode também criar um outro estímulo. A gente pode apresentar, sei lá, um quadrado preto ou uma almofada laranja e depois fazer a campainha tocar e depois apresentar a comida. Uma hora o cachorro vai entender que existe uma relação entre essas três coisas que levam e a comida aparece no final. Então ele vai salivar diante da almofada laranja que antecipa a campainha, que antecipa a comida. Por que isso é importante? Porque esse estímulo e resposta, essa dinâmica estímulo-resposta, dá as bases para o comportamento, o behaviorismo, né? Que vai surgir nos Estados Unidos, ainda não apareceu aqui. Não estamos ainda prontos culturalmente para isso, nesse tempo histórico. Vai aparecer o comportamentismo, que é fundamental. Apesar de eu não ser behaviorista de forma alguma, mas eu utilizo muitos dos conceitos do behaviorismo porque nos ajudam a entender várias questões, que depois nesse curso eu vou falar sobre isso e por que é importante, como usar e como a gente aplica no nosso dia a dia. Então essas primeiras experiências foram com cachorros, e praticamente ele descobre que existe uma rede de sentido. Ele chama isso, inclusive, de secreção psíquica. O fenômeno da secreção psíquica. Mediante, diz ele, o uso das fístulas, notou que, mostrando a comida ao animal, as glândulas digestivas começam a funcionar, e se o estímulo fosse retirado, também retiravam as secreções. Por quê? Como não há comida, a secreção não é, por assim dizer, fisiológica. Não há comida, não há nada para comer, não tem por que ter salivação. Essa secreção que antecipa a comida é psíquica. É a chamada psíquica. E essa segunda ordem de condicionamento eu acabei de falar, porque a gente pode criar uma série de passagens até chegar à comida, tendo o mesmo resultado no cachorro. O importante aqui que a gente precisa observar é a dinâmica de pesquisa de Pavlov. É disso que precisamos nos apropriar. Nós não queremos ser repetidores de conhecimento, nós queremos usar o conhecimento que outros conseguiram antes de nós para produzir novos conhecimentos. E para isso precisamos nos tornar como eles, ou seja, adquirir a atitude da pesquisa. Como diz Pavlov, não vamos nos contentar com a superfície dos fatos, vamos sempre olhar mais fundo, sempre querer entender mais. Eu quero só terminar aqui com uma associação aos complexos, complexos, que essa dinâmica de Pavlov, inclusive ele fala de generalizações, ou seja, eu posso ter campainhas tocando em tonalidades diferentes e obter o mesmo resultado. Ele chamou isso de generalização. A gente encontra todas essas dinâmicas também quando fazemos psicologia profunda, interpretamos sonhos e podemos observar muitas coisas parecidas. Ou seja, então, para você fica a questão... você já notou reações em você que diante de coisas banais, né, de coisas que você sabe não deveriam te fazer reagir da forma como você reage, você não sabe por que você reage desse jeito, porque a coisa em si não merece tamanha reação, qualquer que seja a sua reação. Já notou? Comece a pensar por quê. E volte, retorne a fita para encontrar a origem da coisa. Qual foi a cadeia de associações
de reflexos condicionados que levaram a isso. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.